Bem-vindos ao Top Facts. Descubra histórias incríveis e aprenda conosco. Inscreva-se e vamos começar esta emocionante jornada juntos. Na vasta e complexa história da aviação comercial, existem episódios que se tornam lendas, mas nenhum tão enigmático e extraordinário como o voo 103 da Pacific Sky. Há décadas, em uma noite estrelada de 1987, um avião Boeing 747 da Companhia Aérea Internacional Pacific Sky decolou de um aeroporto internacional importante no meio da noite. Este voo, número 103, estava prestes a se tornar uma das histórias mais misteriosas e desconcertantes da aviação comercial moderna. Ninguém poderia prever que esta aeronave e seus 92 passageiros se tornariam o epicentro de um mistério que perduraria por gerações. Naquele momento, os passageiros, cada um com suas razões pessoais para embarcar naquele voo, não tinham ideia do que os esperava. Os controladores de tráfego aéreo e o pessoal em terra do aeroporto também não sabiam, na maioria das vezes, pensando que se tratava de um voo noturno com destino a um lugar desconhecido. À medida que o tempo passava, o voo 103 foi oficialmente declarado desaparecido, e as esperanças de encontrá-lo desapareceram como as estrelas no horizonte. As famílias dos passageiros viveram com a angústia de não saber o que havia acontecido. Mas, à medida que o voo desaparecia nos anais do tempo, começaram a surgir rumores e teorias que apenas aumentaram o mistério e a intriga em torno de seu destino. Os rumores eram variados e frequentemente extravagantes. Alguns afirmavam que o voo 103 havia sido sequestrado por um grupo terrorista com motivos desconhecidos, enquanto outros insinuavam que havia sido derrubado por uma nação hostil no meio da noite, uma teoria que desencadeou especulações geopolíticas de grande envergadura. No entanto, sem evidências concretas que apoiassem essas teorias, as famílias dos passageiros ficaram presas em um doloroso limbo de incerteza. Por mais de 3 décadas, o voo 103 da Pacific Sky permaneceu nos registros da aviação como um mistério não resolvido, uma sombra que pairava sobre a indústria. Mas, em 2022, tudo mudaria. Um grupo de corajosos exploradores embarcou em uma expedição a uma ilha remota do Pacífico, sem suspeitar que sua jornada os levaria a fazer uma descoberta que desconcertaria o mundo. No meio da densa selva da ilha, eles tropeçaram nos restos surpreendentemente intactos do voo 103 da Pacific Sky. A aeronave estava coberta de trepadeiras e folhas, mas suas cores e logotipos eram inconfundíveis. As autoridades foram alertadas e rapidamente embarcaram em uma operação de recuperação e exploração dos restos. Mas o que encontraram dentro da aeronave deixou todos perplexos e horrorizados. Os esqueletos dos 92 passageiros estavam em seus assentos, como se o tempo tivesse parado em 1987. Não havia sinais de luta ou trauma físico evidente, o que tornava a causa de suas mortes ainda mais intrigante e aterrorizante. As autópsias revelaram que os passageiros morreram de causas naturais, como a idade, mas como era possível que ninguém tivesse encontrado o avião em 35 anos? À medida que a notícia dessa incrível descoberta se espalhava, começaram a surgir teorias locais ainda mais extravagantes na ilha. Alguns habitantes acreditavam que o avião tinha caído em um buraco de minhoca e voltado no tempo, enquanto outros afirmavam que era uma conspiração governamental para esconder um experimento secreto. A ilha se tornou um imã para os buscadores do inexplicável, e os investigadores se viram afundados em um mar de especulações e teorias sem fundamentos sólidos. Finalmente, os restos dos 92 passageiros foram repatriados para seus locais de origem, onde suas famílias puderam se despedir com emoção e dor após décadas de espera. Embora muitas perguntas continuassem sem resposta, a história do voo 103 da Pacific Sky se tornou uma lenda na aviação, um lembrete de que o mundo está cheio de mistérios insondáveis e que, às vezes, a verdade é mais estranha do que a ficção. O voo 103 da Pacific Sky continuará sendo um enigma duradouro na história da aviação, deixando para trás mais perguntas do que respostas. Esta narrativa é uma jornada fascinante e enigmática através do tempo e do espaço, uma história que desafia a lógica e estimula a imaginação. À medida que exploramos os detalhes desta história, investigaremos cada aspecto deste mistério, desde os momentos antes da decolagem até o impacto que teve nas famílias dos passageiros, e nos aprofundaremos nas teorias mais extravagantes que circularam em torno do voo 103 da Pacific Sky. Acompanhe-nos nesta jornada rumo ao desconhecido, onde a realidade supera a ficção e onde as respostas podem estar escondidas nos cantos mais escuros do tempo e do espaço. Há décadas, um avião comercial decolou de um aeroporto internacional no meio da noite, com destino a um lugar desconhecido. A bordo estavam 92 passageiros, cada um com suas próprias razões para embarcar naquele voo. Ninguém suspeitava que essa viagem se tornaria uma lenda da aviação. Esta é a fascinante história do avião que pousou 35 anos depois de partir, com 92 esqueletos em seu interior, um enigma que deixou o mundo perplexo e maravilhado por décadas. Em uma noite estrelada de 1987, o voo 103 da Companhia Aérea Internacional Pacific Sky decolou silenciosamente, sem registrar o plano de voo em lugar algum, como se quisesse apagar seu rastro do mundo. Com o tempo, o voo 103 foi oficialmente declarado desaparecido, e as famílias dos passageiros viveram com uma angústia que nunca desapareceu.
Os investigadores lutaram para rastrear a trajetória da aeronave, que evaporou na escuridão sem deixar vestígios. Ao longo dos anos, o desaparecimento do voo 103 deu origem a uma enxurrada de rumores e teorias. Alguns afirmavam que havia sido sequestrado por um grupo terrorista com motivos desconhecidos, enquanto outros sugeriam que havia sido derrubado por uma nação hostil no meio da noite. No entanto, sem evidências concretas, essas teorias permaneceram como meras especulações, e as famílias dos passageiros viveram com uma agonia que nunca diminuiu. O ano de 2022 marcou um ponto de virada na história do voo 103. Um grupo de exploradores corajosos embarcou em uma expedição a uma ilha remota do Pacífico, sem imaginar o que encontrariam. No meio da densa selva, eles tropeçaram nos restos surpreendentemente intactos do voo 103 da Pacific Sky. A aeronave estava coberta de trepadeiras e folhas, mas suas cores e logotipos eram inconfundíveis. Enquanto os investigadores exploravam cuidadosamente o interior do avião, depararam-se com uma cena que parecia saída de um pesadelo. Os esqueletos dos 92 passageiros ainda estavam em seus assentos, como se o tempo tivesse parado em 1987. Não havia sinais de luta ou trauma físico evidente, o que tornava a causa de suas mortes ainda mais intrigante e aterrorizante. As autoridades, perplexas com esse mistério sem precedentes, iniciaram uma investigação rigorosa para determinar o que havia acontecido no voo 103. As autópsias revelaram que os passageiros morreram de causas naturais, como a idade, mas como era possível que ninguém tivesse encontrado o avião em 35 anos? Cada resposta gerava mais perguntas, e o mundo observava com espanto enquanto o enigma do voo 103 era desvendado. Na ilha onde a descoberta foi feita, surgiram teorias locais ainda mais extravagantes. Alguns habitantes acreditavam que o avião tinha caído em um buraco de minhoca e voltado no tempo, enquanto outros afirmavam que era uma conspiração governamental para esconder um experimento secreto. À medida que os rumores se espalhavam, a ilha se tornou um imã para os buscadores do inexplicável. Finalmente, os restos dos 92 passageiros foram repatriados para seus locais de origem, onde suas famílias puderam se despedir com emoção e dor após décadas de espera. Embora muitas perguntas continuassem sem resposta, a história do voo 103 da Pacific Sky se tornou uma lenda na aviação, um lembrete de que o mundo está cheio de mistérios insondáveis e que, às vezes, a verdade é mais estranha do que a ficção. Hoje, o voo 103 da Pacific Sky permanece um mistério não resolvido. Ninguém sabe como e por que o avião decolou em 1987 e pousou 35 anos depois em uma ilha remota com os esqueletos de seus passageiros em seu interior. A história nos lembra que o universo é vasto e cheio de enigmas, e que, às vezes, a realidade supera qualquer narrativa fictícia. O voo 103 da Pacific Sky continuará sendo um enigma duradouro na história da aviação, deixando para trás mais perguntas do que respostas. Obrigado por fazer parte de nossa comunidade no Top Facts. Esperamos que tenha gostado do nosso conteúdo. Estamos sempre entusiasmados em compartilhar mais, então não perca nossos próximos vídeos. Até a próxima aventura! Artlist.io